Bem-vindo ao canal Titãs da História. Se você tem interesse em conhecer a biografia de alguma personalidade específica, fique à vontade para deixar sua sugestão nos comentários. Neste vídeo, vamos explorar a incrível história do militar e ditador romano Júlio César, um dos líderes mais notáveis da antiga Roma. Descubra como sua ascensão ao poder, suas reformas e seu trágico destino moldaram o curso da história romana. Caio Júlio César nasceu em 13 de julho de 100 a.C., em Roma. Pertencia a uma família de patrícios, os nobres de sangue e de terras, a elite romana, e se dizia descendente de Enéas. O pai de César, também chamado Caio Júlio César, governou a província da Ásia, e sua tia Júlia era casada com o general Caio Mário, uma das figuras políticas mais importantes em Roma naquela época. Sua mãe, Aurélia Cota, também possuía uma posição influente dentro da família. Embora pouco se saiba sobre a infância de César, é importante ressaltar que, como todo aristocrata romano, ele recebeu uma educação de alta qualidade, adquirindo fluência em grego e latim. Após o falecimento repentino de seu pai, César, com apenas 16 anos de idade, assumiu o papel de chefe da família. César demonstrou habilidades notáveis como soldado, envolvendo-se em combates na Ásia, contra diversos grupos de resistência ao controle romano. Seu ambicioso objetivo era alcançar o título de rei, o que o levou a estabelecer alianças estratégicas com o Partido Popular, uma facção política que melhor se adequava aos seus interesses e objetivos. No momento em que César veio ao mundo, a República Romana já havia se estabelecido como a principal potência do Mediterrâneo e estava em constante expansão. Durante esse período, a guerra e a pirataria eram meios comuns de conquistar terras e acumular riquezas. No ano de 88 a.C., Caio Mário desencadeou uma guerra civil que resultou na diminuição da importância do Senado e na restrição dos privilégios da aristocracia. Após a morte de Caio Mário em 86 a.C., o general Lúcio Cornélio Sulla foi proclamado ditador perpétuo. Lúcio Sulla impôs limites ao poder dos tribunais da plebe e da Assembleia Popular, além de dobrar o número de senadores. Com uma natureza sanguinária e ambiciosa, ele ordenou que os prisioneiros fossem esquartejados no próprio Senado. Foi sob a sombra desse regime ditatorial sangrento que Júlio César viveu seus primeiros anos como cidadão, sendo sobrinho do general Mário. Durante esse período de conflito, Júlio César contrai matrimônio com Cornélia, filha de Lúcio Cinna, um dos principais líderes políticos em Roma e um dos principais adversários de Lúcio Cornélio. No ano de 82 a.C., nasce sua filha Júlia. Essa união despertou a animosidade do ditador, que ordenou a dissolução de todos os casamentos políticos relacionados ao partido derrotado. César foi obrigado a fugir e se exilou na Ásia Menor. Com a morte de Lúcio em 78 a.C., Júlio César retorna à Itália, que estava sob o domínio do partido aristocrático. César, defensor do Partido Popular, acusa Cneo Dolabella, um dos mais ferrenhos partidários de Lúcio Cornélio, de enriquecimento ilícito por meio da corrupção. O Senado e o cônsul Pompeu se opõem às suas acusações, forçando Júlio César a fugir novamente para a Ásia. No ano de 74 a.C., o rei Mitridates iniciou sua longa guerra contra Roma, atacando alguns dos aliados asiáticos da cidade. Júlio César se envolveu nesse conflito e aproveitou a oportunidade para ganhar popularidade. Ele organizou um exército, e após enfrentar Mitridates, foi nomeado pontífice, uma posição religiosa com responsabilidades específicas. De volta a Roma, durante o consulado de Pompeu e Marco Licínio Crasso, Júlio César contribuiu para a abolição da Constituição de Lúcio Cornélio. Com sua habilidade extraordinária como orador, conquistou o povo, que o apoiou em sua ascensão política. No ano de 69 a.C., ele foi eleito questor. Os questores eram uma classe de magistrados responsáveis pelas finanças de Roma. Durante esse mesmo período, ocorre o falecimento de sua esposa. Em 68 a.C., Júlio César contrai matrimônio com Pompeia. No ano de 65 a.C., ele é nomeado edil,
uma magistratura que lhe permite ganhar ainda mais prestígio. Durante esse tempo, ele organiza jogos públicos, incluindo corridas de cavalos, combates de gladiadores e lutas com animais. Em 62 a.C., Júlio César é promovido ao cargo de pretor, e no ano seguinte, ele se separa de sua esposa e parte para a Espanha, onde organiza seu próprio exército. Os pretores eram magistrados responsáveis por questões jurídicas. No ano de 60 a.C., Júlio César, Pompeu e Crasso, com o apoio do exército, assinaram um pacto secreto que estabelecia uma aliança e lhes conferia o controle de Roma, formando o primeiro triunvirato. Com a intenção de monopolizar o poder, Júlio César foi eleito cônsul da província da Gália, correspondente à atual França. Entre os anos de 58 e 57 a.C., Júlio César obteve vitórias sobre os helvéticos, os germanos e os belgas. Em 55 a.C., os três líderes militares dividiram entre si os territórios controlados por Roma. No ano de 53 a.C., após a morte de Crasso, o Senado e Pompeu tramam uma conspiração para derrubar Júlio César, que naquele momento encontrava-se ausente de Roma, governando a Gália. Em 49 a.C., ao tomar conhecimento da conspiração, Júlio César e suas forças marcham em direção a Roma, proferindo a famosa frase: "A sorte está lançada". Após vencer as tropas de Pompeu, Júlio César torna-se ditador vitalício. Pompeu se refugia na Grécia, onde é perseguido por Júlio César e foge para o Egito, onde é assassinado por conselheiros de Ptolomeu XIII, o jovem rei. Nesse período, as duas irmãs de Ptolomeu, Cleópatra e Arsinoé, disputavam o trono egípcio contra o irmão mais novo. Todos buscavam o favor de Júlio César, que detinha o poder como a maior potência do Mediterrâneo. De acordo com relatos, Júlio César se trancou em um palácio para deliberar sobre os nomes dos ministros de Ptolomeu XIII. Alguns dias depois, recebeu um tapete enrolado, e ao abri-lo, depara-se com Cleópatra, uma jovem bela e inteligente, que se ofereceu a ele em troca de auxílio para suas ambições políticas. Ptolomeu acabou permitindo que Cleópatra dividisse o trono com ele. Após a morte de Ptolomeu em 47 a.C., Arsinoé foi enviada como prisioneira para a Itália. César e Cleópatra puderam desfrutar da vitória em paz. Cleópatra tornou-se rainha, mas o Egito se tornou um vassalo de Roma. Júlio César, utilizando todos os seus poderes, iniciou uma série de reformas. Ele reprimiu as guerras civis, deu início à construção de obras públicas e reestruturou as finanças. Júlio César implementou uma reforma no calendário, atribuindo seu nome ao sétimo mês, julho, e introduzindo um ano bissexto a cada 4 anos. No entanto, seu autoritarismo, a supressão do poder do Senado, as reformas populares e sua aspiração de restabelecer a monarquia, despertaram a conspiração da aristocracia contra o ditador vitalício. Após autoproclamar-se ditador vitalício, Júlio César concentrou todo o poder político em suas mãos, enfraquecendo assim o Senado. Para alcançar o título de rei, uma posição considerada traição após o Senado ter abolido a monarquia, Júlio César aliou-se a Marco Antônio, que incitou a plebe contra o Senado. Inconformados com a situação, os defensores da República se uniram sob a liderança de Cássio e Brutus. Como resultado, Júlio César acabou se tornando vítima de uma conspiração por parte da elite e foi assassinado nas escadarias do próprio edifício do Senado. Júlio César faleceu em Roma, Itália, em 15 de março, no ano 44 a.C. A morte de Júlio César causou uma profunda comoção popular, e o ressurgimento dos conflitos civis só foi amenizado com a formação do Segundo Triunvirato, composto por Marco Antônio, Otávio Augusto e Lépido. Entretanto, os membros desse triunvirato acabaram entrando em conflito entre si. Em 31 a.C., Otávio emergiu vitorioso sobre seus rivais, consolidando o poder em suas mãos e inaugurando o Império Romano. E assim chegamos ao fim da nossa jornada. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.
Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!